Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento e abra sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, capítulo 13. Livro dos Juízes, capítulo 13, o nascimento de Sansão. Pai, fale conosco, Senhor, mais uma vez. Que o Teu Espírito tenha primazia e que apenas Ele tenha vez no nosso meio nessa manhã. Precisamos, carecemos e dependemos de ouvir a Tua voz nessa manhã para nos nortear, Senhor. Para nos guiar os passos, para nos dirigir, Senhor, diante desse mundo tenebroso. Olhamos para o alto, para os montes, e temos a certeza que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, fala com a Tua igreja, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Aguça os nossos ouvidos espirituais e tira da nossa mente todo embaraço, Senhor. Levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo nesse momento e que o Teu nome seja glorificado pela explanação e exposição da Tua palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim, Juízes 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho e nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo que eu lhe ordenei. Por enquanto, até aqui, levante a sua cabeça. A história de Sansão, amados, é uma das mais conhecidas da Bíblia. Sansão é um dos personagens mais conhecidos e mais emblemáticos das Escrituras Sagradas. A história de Sansão é muito contada, sobretudo para as crianças. Aqueles que aqui estão e que são nascidos na igreja, frequentaram escola bíblica infantil, sabem do que eu estou falando. Geralmente as histórias contadas para as crianças são aquelas
mais marcantes, mais dramáticas. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho, o pequeno Davi derrubando o gigante Golias, os amigos de Daniel na fornalha, Daniel na cova dos leões, e por aí vai. E entre as histórias mais contadas está a de Sansão, um homem com uma força sobre-humana, uma figura marcante na história de Israel, e que certamente tem muito a nos ensinar nessa manhã e no decorrer da nossa caminhada cristã. Sansão é aquele tipo de pessoa que dificilmente alguém passa pela história dele e fica indiferente. Geralmente ficamos indignados da forma como um homem com um potencial tão incrível, um homem tão forte que derrubou e derrotou tanta gente, sucumbe diante de um joguinho de uma mulher estrangeira, uma filisteia. E a história chega a nos arrepiar e dizer como é que Sansão caiu nessa história. Como é que um homem nascido e separado por Deus do ventre da sua mãe brinca com as coisas de Deus dessa forma? E quem foi Sansão, irmãos? Sansão foi um dos juízes que Deus levantou em Israel para libertar o seu povo. Estamos no livro dos Juízes. E a época, período dos juízes, corresponde a mais ou menos 400 anos entre a morte de Josué Som. O período dos juízes é o período entre a morte de Josué e a monarquia de Israel. Samuel é o último juiz e profeta que impõe as mãos e derrama o azeite sobre a cabeça de Saul. E da entrada da terra prometida e a morte de Josué até Saul, foram 400 anos de oscilação, de altos e baixos, de trevas espirituais e de muita apostasia em Israel. Israel começou a adorar os deuses dos povos que habitavam naquela terra. Os deuses dos cananeus, dos amorreus. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus tinha alertado para não fazerem. Eles caíram exatamente naquilo que Deus alertou. Deus dá o aviso. Ouve, Israel, não se prostrem diante de outros deuses, só há um Deus. Deus exorta, adverte. Israel escuta, mas não ouve, não guarda no coração e cai. O que acontece? As maldições decorrentes da desobediência alcançam o povo. E Israel começa a viver um ciclo de desobediência, juízo e maldição, arrependimento. Deus vem com graça, levanta um juiz, liberta. O povo, uma vez liberto, volta à apostasia, volta à idolatria, voltam as maldições, e assim Israel vive 400 anos em um ciclo de apostasia. E num período em que os filisteus dominavam sobre Israel por 40 anos, Deus levanta Sansão. Levanta Sansão para derrotar uma opressão de um inimigo histórico de Israel, os filisteus. Mais à frente, Davi vai derrubar Golias, e Golias era um filisteu. Sansão era um israelita da tribo de Dan, e seu nascimento foi um milagre da parte de Deus. Sua mãe era estéril, e recebe a visita do anjo do Senhor. E a palavra no Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, aqui trata-se de uma teofania. É o próprio Deus se apresentando em forma humana. Nessa visita, o anjo diz à mãe de Sansão que era estéril, que ela ficaria grávida, e que seu filho libertaria e começaria a libertar Israel da opressão dos filisteus. No versículo 1 que lemos, capítulo 13, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
Por isso, o Senhor lhes entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Israel está novamente no ciclo de maldição. E Deus deseja trazer salvação e trazer um menino ao mundo que vai se tornar um homem que vai acabar com essa escravidão e com esse jugo. Deus deseja trazer salvação e para ser libertador, Deus vai trazer o menino Sansão e ele desce à terra, o próprio Deus, e vai no lugar menos provável para dar à luz a um menino, uma mulher estéril. Deus vem à terra procurar alguém para se colocar na brecha, e Deus vai no lugar menos provável, na pessoa menos capaz de fazer aquilo, uma mulher estéril. Deus é especialista em fazer isso, amados. Entre tantos ventres férteis na terra, Ele vai e procura uma mulher estéril. Parece que Deus está procurando um lugar impróprio. Parece que Deus está se enganando de endereço. Parece que Deus está batendo na porta errada. Mas Deus faz assim. Quando Ele quer fazer algo grande, Ele quer operar um milagre, Ele vai na vida daquela pessoa menos provável, e Ele entrega uma palavra, faz uma promessa, e Ele garante e cumpre aquela promessa. É Deus quem está decidindo libertar. É Deus quem está descendo para libertar. Por isso Ele vai fazer no cenário onde todos sabiam que era impossível. Vou trazer um menino. Está aí, Senhor Israel, muitas mulheres férteis. Eu quero aqui a estéril. Porque o Senhor trabalha assim, com as coisas loucas do mundo. Com aquelas que não são, Ele vem, opera e envergonha aquelas que acham que são alguma coisa. Mesma coisa quando Ele desce para livrar Israel do Egito. Ele vai lá na terra de Midian, num homem que estava lá, Moisés, apacentando as ovelhas. E ele disse: eu desci para livrar o meu povo, e estou enviando você a Faraó. Ele disse: Senhor, espera aí. O Senhor está batendo na porta errada, e o Senhor errou o endereço. Eu não sou esse homem capaz de fazer isso que o Senhor vai realizar. E parafraseando, é como se Deus dissesse: eu sei que você não é capaz, porque quem vai fazer sou eu, Moisés. Eu preciso apenas que você seja um instrumento que se coloque na brecha para que eu venha e opere os milagres que eu vou operar. Mas eu não sou capacitado para isso, Senhor. O Senhor não chama aqueles que são capacitados, amados. Moisés falou: Senhor, tem um irmão aqui, Arão. Ele é o homem que o Senhor precisa. Meu irmão é eloquente. Meu irmão é capacitado. E Deus vem e diz: é com você, Moisés. Ah, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. É com você, Moisés. Talvez hoje você esteja aqui com alguma área da sua vida que esteja estéril. Talvez você esteja hoje aqui se achando a última das opções. Fique ligado, porque talvez seja na sua incapacidade que Deus vai operar um milagre e vai glorificar o nome de Jesus nessa terra. Ele vai na mulher estéril. É impressionante a quantidade de mulheres estéreis que Deus usa para trazer esperança a Israel. Sara era estéril, gerou Isaac. Rebeca, mãe de Isaac, era estéril, gerou Jacó. Raquel, mãe de Jacó, era estéril, gerou José e Benjamim. A mãe de Sansão era estéril. Ana era estéril. Isabel era estéril. E trouxe à luz João Batista, percursor do Senhor Jesus. Deus muitas vezes na história escolheu ventres estéreis para gerar homens importantes. Aquilo que é estéril na sua vida
pode gerar algo importante para Deus. Deus faz grandes coisas através da vida daqueles que todos diriam, não tem como. Cenários de sequidão, de crise, lugares secos, terras improdutivas, corações endurecidos, aquele que todo mundo diz, esse não tem mais jeito. Deus é especialista em trazer vida ao vale de ossos secos e tornar aquele que todos diziam não tem jeito, naquele que vai glorificar o nome do Senhor. Sua vida virou um deserto seco? Sua vida virou um vale de sequidão? Deus pode fazer brotar um jardim na sua vida e brilhar um farol dentro da sua casa, para que todos saibam que o Deus que você serve é Deus em Israel, é Deus em toda a terra, é Senhor de todas as coisas, amados. Ele traz à existência o que não existe. Ele faz do deserto um palco da provisão diária. 40 anos ele sustenta Israel no deserto. Ele manda o maná todo dia, para que Israel entenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o Deus que sustentou Israel no deserto, que vai sustentar você no deserto da sua vida até o último dia. Seguindo a história, o anjo vem, adverte a mulher. Qual a advertência que ele dá à mãe de Sansão? Para que ela se abstenha de algumas coisas durante a gravidez. Isso é interessante, amados. Ele vem, você vai ficar grávida, mas você deverá se abster de vinho, bebida forte, comidas impuras. E qual o motivo dessa orientação? O filho dela será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. O que era um nazireu? Nazireu eram pessoas que faziam um voto de viver uma vida especialmente dedicada a Deus. Poderia ser por um período específico ou durante toda a vida. Temos como exemplo de um nazireu o próprio Sansão. O Senhor diz a ela, ele será nazireu consagrado a Deus desde o ventre até a sua morte, a vida toda. Mas havia o voto de Nazireu também por um período específico. O apóstolo Paulo cumpriu um voto de Nazireu em Atos 18. Quando chega em Jerusalém, ele faz um voto. Pelo voto do nazireado, a pessoa se consagrava e se dedicava a Deus. O modo de vida do nazireu era necessário que ele se abstivesse de cortar o cabelo, de beber bebida forte, de beber vinho, de comer animais impuros, de tocar em cadáveres ou até de se aproximar de cadáveres. Números capítulo 6 fala dos deveres acerca do nazireu. Mas aqui em Juízes temos algo diferente. Por quê, Bruno? Porque o nazireu era geralmente uma pessoa que ia a Deus e fazia um voto. E ele decidia se dedicar a Deus. E ele se abstinha daquelas situações da bebida, do vinho. Aqui temos algo diferente. Deus está dando para a mãe de Sansão, durante a gravidez, as orientações para ela se abster das coisas que um nazireu tinha que se abster. E por quê? Por que Deus fez isso? Porque ele diz à mãe de Sansão, ele será nazireu desde o seu ventre. A partir do momento em que você gerar, ele é um nazireu, ele é separado. E como a mãe passa para o filho o alimento através do cordão umbilical, você deverá se abster para que desde o ventre esse menino já seja separado. É interessante isso, irmãos. Isso é tremendo. O menino será nazireu desde o ventre, diz o Senhor. Desde o ventre materno, ele será consagrado. Coisa linda, amados. Lembra de Samuel? Ana vai ao templo e pede a Deus.
Senhor, se o Senhor me der um menino e me der um filho, então eu trarei e devolverei a ti, te servirá por todos os dias da sua vida. Com Sansão não. Deus vem e procura a mãe de Sansão e diz, olha, você vai gerar. E esse menino não vai ser só consagrado todos os dias da vida, ele vai ser consagrado desde o ventre. É Deus quem diz. Talvez você tenha conhecido Jesus na sua adolescência. Talvez desde criança. Talvez desde que você se entende por gente, você está dentro de uma igreja. Talvez você tenha conhecido Jesus na fase adulta. Ou talvez tenha conhecido Jesus na velhice. Mas saiba de uma coisa, o Senhor já te conhecia e já tinha te escolhido desde que você estava no ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma substância informe, Ele já te conhecia por completo. Antes que seus pais escolhessem seu nome de batismo, Ele já sabia o seu nome, e Ele já tinha escolhido você desde a eternidade. O Senhor já sabia o seu nome, Ele já vem contigo de uma longa jornada. Irmão, mas eu conheci, aceitei Jesus semana passada. Você conheceu Ele semana passada, Ele já te conhece desde a eternidade. Ele disse a Jeremias, olha, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci e te constituí profeta às nações. Seu nome Ele já tinha escrito no livro da vida. Seu chamado Ele já tinha efetuado eficazmente na eternidade. Na eternidade, Ele já tinha projetado o dia que você entraria por essas portas e levantaria a sua mão. Os dias da sua vida na terra, Ele tem contados. No ventre da sua mãe, Ele já tinha o propósito para a sua vida. Nada saiu do controle do Todo-Poderoso, amados. Do Deus que transformou um ventre seco em ventre fértil, que separou Sansão no ventre, Ele separou você também. Ele está dizendo para a mãe de Sansão, eu vou te dar um filho, mas esse filho será meu, ele será para mim, ele será para o meu reino, ele será para livramento e salvação do meu povo. Talvez você não entenda como chegou aqui, mas o responsável por você ter chegado até aqui se chama Jesus. Ele já te deu livramentos que você nem sabe. Ele já fechou a boca do leão tantas vezes que você nem viu. Não era para você ter vingado. Talvez não era para ter nascido, a gravidez era de risco, não tinha passagem. O médico disse, nasceria morto. Eliane e Carlos deram testemunho semana passada do nascimento de Kézia, amados. Recebeu um diagnóstico de que a menina estava morta no seu ventre. O médico disse, vamos abrir e fazer a cesárea, mas será retirado sem vida. Não há batimentos, não há sinais vitais. Até que numa última ultrassonografia antes da cesárea, milagrosamente, o coração começa a bater. E Eliane e Carlos, que receberiam um bebê morto para sepultar, recebem em seus braços o milagre chamado Kézia. Você não entende por que vingou, por que nasceu, por que se livrou daquele mal, daquela sentença. É porque somente um tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, amados. E Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Ele já te guardava antes de você andar com Ele.
Antes de você escolher ele já tinha te escolhido. Você já pertencia a ele antes de aceitá-lo. Ele já tinha te aceitado, te escolhido e te remido antes de você ouvir falar dele. Ele já te conhecia. Ele já te livrava. Ainda que você ainda não andasse com ele. A minha infância, amados, ela foi uma infância muito enferma, muito doente. E eu não conto muito essa história, essa parte da minha vida. Eu nasci com problemas respiratórios, uma bronquite severa, uma bronquite, uma asma, uma coisa terrível, e quase me levar a óbito algumas vezes. E durante a minha infância eu cresci sendo levado pela minha mãe na primeira igreja batista da Pavuna. Morávamos na Pavuna, e meu pai não era crente, meu pai se entregou no final da vida. E eu cresci na escola bíblica infantil, ouvindo falar de Davi, de Golias, de Sansão, mas não conhecia Jesus. E durante a minha trajetória, a família do meu pai morava em Rocha Miranda. E eles eram muito místicos, tinham várias religiões, e meu pai me trazia. E eles me levavam em lugares buscando a cura da minha bronquite, em religiões. E eles bateram em algumas portas. E a orientação era para que eu não dissesse nada à minha mãe. Não fala nada para sua mãe porque vai dar briga. Sua mãe é crente. E minha mãe orando pela minha vida. E me levaram em alguns lugares, em Bom Sucesso, me levaram em uma mulher que, a mulher, segundo ela, era 100% de cura. 100%. Todo mundo que passou pelas mãos da mulher, segundo ela, foi curado. Aí me levaram lá, fizeram o que tinham que fazer. Voltamos para casa. Toma ali bronquite. Aí fomos a segunda vez na mesma mulher, ela já achou estranho. Não, mas não é possível. Alguma coisa deu errado, vamos fazer um reforço. E fizeram um reforço e toma ali bronquite. E leva aqui simpatia daqui, simpatia de lá, até que um dia me levam em um lugar, em um centro espírita, e me colocam ali, eu fico em pé e ficamos esperando a pessoa lá que viria para dar o veredito ou fazer o que tivesse que fazer. Meus familiares, e essa pessoa chegou, foi explicado para ela, e ela me olhou e começou a me rodear. E quando ela me rodeava, ela coçava a cabeça, coçava o queixo, rodeando, olhando, não disse nada mais. Ela ficou durante algum tempo me olhando, até que no final ela olhou para os meus familiares, fez assim, e apontou para cima. E saiu. E a minha família me pegou e voltou para casa. E toma ali bronquite. Até que em 1998 eu entrei por essas portas. E entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Devo ter aceitado a Jesus umas 30 vezes. Todo apelo que tinha eu vinha. Me achava sujo, impuro. E o Senhor me curou. E o Senhor me fez um instrumento para a glória do nome dEle. E eu entendi que enquanto eu ainda não conhecia Jesus, Jesus estava comigo na minha infância. Ele não permitiu que o diabo me tocasse. Ele não permitiu que nada fosse feito para que ninguém levasse glória, porque era uma obra dele na minha vida e ele levaria a glória. Talvez você não se lembre ou não saiba, mas Deus já te livrou de situações na rua que você nem sabe. Sansão era um nazireu desde o ventre, separado desde o ventre. Eu creio que existe um povo aqui nessa manhã, que foi separado por Deus desde o ventre, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e pelo sangue que clama mais alto que o sangue de Abel. Você está aqui nessa manhã, e você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor?
Aleluia. Mas a despeito de ser muito forte fisicamente, Sansão cresce e se torna um homem moralmente frágil. Ele não consegue viver uma vida que honra o que ele tinha recebido. Olha, a mãe de Sansão tem que se abster. E você vê que a coisa é tão tremenda que quando o Manoá fica sabendo, ele vai orar ao Senhor e diz: Senhor, manda esse anjo de novo para que ele nos ensine como esse menino deve viver. Por quê? Porque vai ser nazireu. Manoá entende que existe um andar necessário de uma pessoa que tem uma posição como essa. E ele vai orar. E Deus manda o anjo. A esposa diz: o anjo veio de novo. Manoá vai e pergunta ao anjo como deve ser o modo de viver do menino. E o que é mais interessante é que o anjo vai repetir o que disse a mulher. Quando ele vem a primeira vez, ele disse: olha, você não deve beber vinho, comer nada impuro. Manoá pergunta ao anjo, o anjo diz: olha, a sua mulher não deve beber vinho, não deve comer nada impuro, mas Manoá pergunta como deve ser o viver do menino. E o anjo não diz. O anjo não diz. Por que o anjo não diz? Porque as mulheres, naquela época, não tinham tanto acesso, ou não era cobrado que as mulheres conhecessem à risca a lei. Então o anjo toma o cuidado de orientar a mulher. Mas quando Manoá quer saber como deve viver o menino, o anjo não diz nada. Por quê? Porque a lei do nazireado está lá em Números 6. Deus já disse o que tem que ser feito. Às vezes existem pessoas que querem uma revelação. Deus me mostra o que tem que fazer. Meu irmão, Deus já deu a orientação. O nazireu tem que viver assim, assim, assado. Manoá, vai na palavra que está lá. O anjo ignora o pedido de Manoá para mostrar como o menino deveria viver. A Bíblia não diz se Manoá ensinou o menino, mas diz que esse menino cresceu e se desviou dessa lei. E podemos tirar lições preciosas dessa vida de Sansão, uma vida rebelde, uma vida longe dos preceitos de Deus. E a primeira coisa é, ser escolhido por Deus requer uma vida compatível e condizente com esse chamado. Deus chamou o menino, vai ser nazireu. Espera-se que ele tenha uma vida compatível com aquilo que ele recebeu. Um nazireu precisava observar alguns preceitos. Existe uma conduta que se espera de um nazireu em Israel. Algo estabelecido pelo próprio Deus. Beber vinho não pode. Não era proibido beber vinho na lei de Moisés. Os israelitas não tinham essa ordenança, mas o nazireu tinha que se abster. Se você quer ser separado, se você quer dedicar-se especialmente a Deus, você precisa fazer o que os outros não fazem. Você precisa levar a sério de uma maneira que os outros não levam. Se espera um comportamento diferente. Havia um modo de viver, uma prática esperada. Havia uma lista de coisas que Sansão devia observar. Não para se tornar um nazireu, mas porque ele é. Sansão não se preocupou em viver uma vida condizente com o seu chamado. Sansão recebeu de Deus força, mas não se preocupou de honrar a Deus. Existe um modo de viver, uma regra de fé e prática, que não é imposta. Você faz e pratica porque você ama. E vejamos, amados, isso não tem nada a ver com legalismo, tá? Que fique bem claro.
Porque existe um perigo quando falamos de comportamento, de conduta cristã, de misturar as coisas e achar que estamos sendo legalistas. Isso acontece quando invertemos a ordem e o significado das coisas. E o legalismo ele entra quando você acha que precisa obedecer às regras para obter o favor. Aí você se torna legalista. Porque você começa uma busca por perfeição no sentido de merecimento. Eu preciso fazer porque fazendo eu serei merecedor, que Deus me abençoe. Não é nada disso. Eu e você não somos merecedores. De forma alguma. E isso é importante frisar. Ele é nazireu e por causa disso precisa viver como tal. Ele não está fazendo para se tornar nazireu. Ele recebeu de Deus e a sua vida transborda um comportamento e uma conduta condizente com aquilo que Deus deu a ele. Não é sobre fazer algo para se tornar alguma coisa. É sobre ser alguma coisa e agir como tal. Não é agir como cristão para me tornar um cristão. É ser cristão e agir como tal. É como um juiz. Você espera um modo de viver de um juiz diferente do que de outra pessoa. Você não imagina um juiz frequentando determinados lugares, com determinado linguajar. É como uma mangueira que naturalmente produz manga. Mas ela não produz manga para se tornar mangueira. É porque ela é mangueira, ela produz manga. O fruto é parte do que ela é e ela produz aquilo naturalmente. Ele não vai em busca do nazireado praticando a lei e obedecendo. É porque ele é, Deus o chamou para tal. E ele precisa viver uma vida condizente. É parecido com a salvação versus as boas obras, né? Tem muita confusão no meio evangélico, muita discussão. O crente precisa praticar boas obras? Sim. Mas o crente não pratica boas obras para ser salvo. As obras não são a causa da salvação. Praticamos as boas obras não para ser salvos, mas porque fomos salvos. Entende? Deus vem, te alcança, te salva e agora você produz as obras do arrependimento. As boas obras não são a causa da salvação, mas a consequência dela. Praticar boas obras pensando que alcançará a salvação levará você a se tornar um legalista e um fariseu. É o exemplo da mangueira. Ela vai dar mangas naturalmente, porque ela nasceu para aquilo, ela vive para aquilo, ela é uma mangueira. O que você espera de uma mangueira? Não é abacate. Você não vai a uma mangueira esperando colher laranjas. Você vai a uma mangueira esperando colher mangas, porque ela é uma mangueira. Quando o ímpio olha para você e espera ver em você e colher em você bons frutos, é porque você diz servir a um Cristo, e isso precisa produzir frutos na minha e na sua vida. Uma mangueira não pode produzir laranja. O Senhor Jesus ensinou que não existe árvore boa que produza fruto mau, amado. Ou árvore má que produz fruto bom. Isso é muito forte. Porque se estamos dizendo que somos algo, mas se nossos frutos não condizem com o que dizemos, as pessoas vão ficar com aquilo que elas estão colhendo na sua vida. Se disserem para você é uma mangueira e você for lá e colher laranja, você vai ficar com o que você colheu, você vai dizer é uma laranjeira. Não é uma mangueira. Jesus diz, não se colhe figos de ervas daninhas e nem uvas de espinheiros, isso é sério. Ele está dizendo, parafraseando, não adianta dizer que é uma coisa, se o que você produz não condiz com o que você diz que é. É pelo fruto que se conhece a árvore. Isso não tem nada a ver com legalismo.
Isso tem a ver com praticar a justiça, o perdão, o domínio próprio, exercer uma fé obediente em amor, buscando cumprir o propósito de Cristo nessa terra e não envergonharmos o nome do nosso Senhor. Segunda coisa, nós caminhamos para o final. Sansão violou o voto de Nazireu em várias situações. Ele vem rompendo, quebrando a aliança. No capítulo 14, versículo 1 diz assim: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disse, olha o pai e a mãe de Sansão aqui dizendo: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Levante a sua cabeça. Sansão vai a Tímina, terra dos filisteus, e lá se apaixona por uma mulher. Ainda não é Dalila. Dalila é depois. E Tímina era uma terra dos filisteus, que era uma terra de vinhedos, de plantação de vinhas. Então, Sansão ele vem quebrando o voto de Nazireu. Depois ele toca no cadáver do leão. Ele não poderia. Ele come do favo de mel que estava em contato com o cadáver. Ele também não poderia. Então ele comeu algo impuro. E no final ele fala sobre o cabelo, e Dalila vem e corta o cabelo dele. Só que não fala nada se Sansão bebeu o vinho ou comeu o fruto da vide. Mas alguns teólogos acreditam que ao ir para a região de Tímina, ele também quebrou aqui o voto de Nazireu em relação ao vinho. Ele se casa lá com essa mulher depois. Há um banquete, muitos acreditam que Sansão bebeu vinho nessa festa. Como a Bíblia não afirma, seria leviano a gente dizer que ele quebrou aqui o voto de Nazireu. Mas ainda que você considere que ele não quebrou o voto de Nazireu, ele começou a se aproximar do pecado. Ele começou a rodear por uma região que não era adequada para o estilo de vida de um nazireu. Você vai ser tentado, Sansão. Ele começa a frequentar um lugar inapropriado. Ele teima com seus pais em relação à mulher. Ele quer casar com uma estrangeira. Havia orientação para o povo de Israel não fazer isso. Ele está lá, flertando com o pecado. Ele está lá numa região de vinhedos, muitas vinhas, muita uva, muito vinho. Depois ele quebra o voto quando ele vai no leão que ele mesmo matou vindo para Tímina. Na volta da viagem, ele vai lá e se aproxima, e de curioso, a Bíblia diz que ele sai do caminho e vai atrás do cadáver do leão. E ele começa a brincar. Ele começa a se esquecer que há um estilo de vida que se espera dele. E ele é nazireu, sabe disso, mas ele não cumpre. Ele toca no cadáver. Ele encontra o favo de mel. Ele come um favo de mel considerado impuro, porque ele tira de um cadáver. E olha que interessante, amados, o mel é uma coisa doce, agradável. Muitas vezes o diabo coloca em um receptáculo podre, que era um cadáver de um leão, um favo de mel, doçura. E aí muitas vezes você vai lá e toca, mas aquilo está guardado em um lugar podre. O mel não era ilícito para Sansão como nazireu, mas ele quebra o voto quando ele toca nesse favo de mel e come, tirando ele de um cadáver. Temos que ter cuidado, irmãos. O diabo é especialista em apresentar pratos bonitos, doces, atraentes e agradáveis, mas que tornarão você impuro diante de Deus no momento em que você tocar.
Cuidado, porque a propaganda às vezes vem disfarçada. Não tem nada demais, é um favo de mel. Sansão ignora que a força que ele tinha vinha de Deus. O que acontece com Sansão é que ele começa a pecar. E toda vez que ele peca, ele percebe que a força ainda está lá. Ele percebe que nada acontece. Ele toca no leão, ele vai lá em Tímina, mata 30 homens, se eu não me engano, pega as vestes quando ele perde lá o enigma. Ele continua forte. Ele continua quebrando o voto e continua forte. Depois ele vai lá e mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Continua forte. E Deus está agindo de misericórdia, e esse é um grande perigo. Porque ele ignora que a misericórdia de Deus não é uma aprovação para o estilo de vida que ele está vivendo. Porque muitas vezes Deus continua te usando. E aí você diz, opa, Deus está usando, ainda tem poder, então vamos embora. Só que a misericórdia de Deus não é para nos tornar prepotentes e dizer, agora eu vou continuar pecando porque Deus está fazendo. É para nos constranger, Senhor. O Senhor ainda continua me usando. Eu preciso me consertar. Eu preciso consertar a minha vida. E Sansão não faz isso. Ele continua pecando. Ele continua fazendo. Só que tem um problema. Ele continua forte. Ele continua forte. A verdade é que Deus ainda estava usando de misericórdia para com Sansão. Mas uma hora, Sansão acordou e disse, vou encarar novamente, vou fazer novamente. E a Bíblia diz que não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. A essa altura, Sansão está se achando. Sua incrível força o faz se sentir mais forte do que é. Sua incrível força mascara a sua fragilidade. Enquanto ele está matando milhares de filisteus à força bruta, o diabo está brincando e mostrando o quão fraco ele é. Uma mulher, sem um músculo, sem uma arma, derrubou um homem. Não existem super-homens, amados. Por mais forte que você pense que é, acredite, somos mais fracos do que poderíamos pensar. Não há margem segura para brincar ou flertar. Não há margem segura para brincar com o pecado. É necessário cortar o mal pela raiz. Estou de pé, 20, 30 anos de crente, irmãos. Só estamos de pé porque o Senhor tem nos guardado. É Ele que não permite que você seja tentado além das suas forças, sabia? A palavra diz. O Senhor não permite que você seja tentado 1 milímetro além das suas forças. É o Senhor que não permite. É Ele que põe limites ao diabo. Entende que estamos de pé não é porque somos fortes, é porque Deus está impondo limites ao diabo. Ele vai lá, toca em Jó, mas vai até aqui. E Deus guarda Jó, não permitindo que o diabo tente Jó além das forças. É isso que ele faz comigo e contigo. E Sansão está achando que é ele, que é forte. Nunca se esqueça que a sua força vem de Deus. Nunca se esqueça que a sua força vem de Deus. Sansão se esqueceu disso. Vamos ficar de pé. Sansão se tornou arrogante, irmãos, por causa da sua grande força. Isso é muito perigoso, precisamos buscar humildade.
Quando Sansão começa a brincar na situação de Dalila, e Dalila pergunta, qual é o seu segredo? Ele diz, se me amarrarem com 7 cordas úmidas, perderei a força. Dalila amarra Sansão, coloca homens dentro do quarto e acorda ele acorda, arrebenta as cordas e se livra da situação. Ele está vendo que Dalila está tramando a sua morte, ele está vendo. Ele disse só ela que se amarrassem ele, somente a ela ele disse, e no dia seguinte ele acorda amarrado. Quem foi? Dalila. Aí a segunda vez, se me amarrarem com cordas novas, perderei a minha força. No dia seguinte o que acontece? Ele acorda naquela situação, Dalila chamando os homens dentro do quarto, ele arrebenta a corda e consegue se livrar. Terceiro, se tecer as minhas 7 tranças num tear e prender as minhas 7 tranças com o pino do tear, perderei a força. Sansão dorme e acorda daquela forma. Quando ele diz a Dalila que o segredo da sua força era o seu cabelo por fim, e que se passasse navalha no seu cabelo porque ele era um nazireu, ele perderia a força, o que Sansão achava que Dalila ia fazer, irmãos? Ele sabia que ela ia fazer. Ele sabia. Ele diz a ela, Dalila pergunta, qual o seu segredo? Isso é pesado, né? Porque não era para a força de Sansão ser um segredo para ninguém. O problema é que Sansão está lá entre os filisteus que não conhecem a Deus, não conhecem a lei do nazireu. E ela pergunta, qual é o seu segredo? E qual é o seu segredo? Qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo do sucesso da sua empresa? Qual é o segredo de você conquistar tantas coisas na sua vida? O seu segredo é Deus. E isso não deve ser segredo. Né? E aí ela pergunta, qual é o segredo? A força de Sansão, a fonte da força de Sansão ser um segredo já era um problema. Porque o segredo era Deus. Deus é o motivo da minha força. Só que Sansão não pensava assim. Quando ele diz para ela cortar o cabelo, que ele perderá a força, ele não está pensando que vai perder a força, não. E ele sabe que ela vai fazer aquilo porque ela já fez 3 vezes. Quando ela corta o cabelo e acorda ele, depois você acompanha o texto em casa, a Bíblia diz que Sansão se levanta e ele diz assim, como das outras vezes eu fiz, me levantarei e me livrarei desses homens. Ele já tinha perdido o cabelo e continuava achando que estava forte, porque ele já tinha tocado no defunto, ele já tinha comido comida impura, e ele continuava forte, e ele achava que isso ia se perpetuar. E aí a Bíblia diz, mas Sansão não sabia que Deus já havia se retirado deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o momento em que Deus se retirar da minha e da sua vida, irmãos, não sobra nada. Não sobra um resquício daquela força que Sansão tinha. Não sobra um resquício dessa capacidade que você tem. Se Deus se retirar da sua vida, não sobra nada. Que possamos atribuir nessa manhã, feche os seus olhos, tudo o que temos, Senhor. Toda a capacidade que temos. Toda a força que temos, Senhor. Ah, Deus, ela vem do Pai das luzes, ela vem do alto. Nada vem de nós, Senhor. Em nós não há força, nem capacidade e nem merecimento. Eis aí o teu povo, a tua igreja, Senhor. Que aprendemos nessa manhã com a vida de Sansão. E queremos pedir que o Senhor nos livre do engano de achar que é possível viver uma vida de desobediência e não colher frutos amargos e não colher maldições para a sua vida. Essa é a mentira da serpente para Eva, Senhor. Ele diz, pode comer, pode desobedecer, porque certamente não morrerá. Era mentira, Senhor. Não é possível, Senhor, viver uma vida longe de Ti e não morrer. Não é possível virar as costas para a Tua orientação e não colher a morte, Senhor.
Mas muitas vezes o diabo vem com sutilezas, e nós somos, Senhor, seduzidos, como foi Sansão. E ele achava que a sua força resolveria o problema. E ele não sabia que a força dele era o Senhor na vida dele. Não era o cabelo, Senhor. Não era o seu voto de nazireu. Não era a sua, Deus, capacidade. Não eram os seus músculos. Era o Espírito Santo que pairava sobre a vida dele. Era o Espírito do Deus Altíssimo que trazia força que vem do alto. Nos ajuda, Pai. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Ele.